técnica de hoje é tão elegante que eu botei até um blazer para ficar mais compatível com ela. Hoje a gente vai falar de sabrage. Nós sabemos que o simples ato de abrir uma garrafa de vinho espumante já é em si uma comemoração, mas a sabrage leva tudo para um nível maior, faz a festa ficar muito mais interessante. Mas tem algumas dicas que eu vou passar para vocês conseguirem fazer essa técnica com segurança e com muita elegância. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu fazendo, se não, lá vai um resuminho. Você já deve ter visto vários vídeos na internet do pessoal tentando fazer uma sabrage e falhando miseravelmente. Mas é porque, claro, existe uma técnica certa para a gente conseguir fazer com segurança e elegância esse método. Um detalhe muito importante é o nome, obviamente, porque quando você fala fica mais elegante ainda. Então, brasileiros, apesar da gente ficar muita vontade de aportuguesar os nomes, não é sabragem, é sabrage. Pode dar essa arqueada no olho que fica bem mais legal. Mas é uma técnica muito interessante e não precisa também de muita pompa e circunstância, porque ela vai vir justamente depois que você estourar esse gargalo. A técnica consiste de você bater com um objeto na parte em que o vidro da garrafa foi emendado, aonde tem a linha de junção da emenda do vidro, porque a pressão dentro de um vinho espumante é uma pressão muito grande e ela própria vai expulsar a parte superior da garrafa junto com a rolha e vai deixar este corte no vidro reto e limpo, sem cacos e sem nenhum perigo para quem vai consumir. Obviamente, o que sobra é um pedaço bem cortante de vidro, então tomem cuidado, não coloquem a mão nessa parte que sobra. Eu ia explicar para vocês por que tem tanta pressão dentro dessa garrafa e como que é o método de produção, as diferenças entre champanhe, entre espumante, mas obviamente quem vai falar muito melhor disso é a rainha do vinho, Kelly Bergamo. Oi pessoal, eu sou a Kelly Bergamo, sou amiga do João Morandi, divido com ele a coluna Gastronomia Líquida no site Arquitetando Estilos e tô aqui hoje para falar sobre espumantes. Existem várias tendências, a gente ouve falar de muita coisa, mas eu vou explicar os dois mais clássicos para não me alongar demais. Ambos os vinhos, seja de método Charmat ou de método tradicional, nascem da mesma forma, com a elaboração de um vinho base que não tem borbulhas, um vinho tranquilo, como nós chamamos, e que é feito de uma forma bem específica. As uvas são colhidas logo no começo do processo de maturação para que não tenham alta concentração de açúcar. Não tendo muito açúcar, elas não gerarão um vinho com muito álcool. E por que eu quero um vinho dessa forma? Quero um vinho que tenha um potencial de acidez maior, que tenha menos açúcar e, consequentemente, menos álcool, porque eu vou refermentá-lo para criar as borbulhas lá dentro. Sim, as borbulhas do espumante, elas nascem de uma segunda fermentação. E é aí que eu direciono o meu estilo e meu processo produtivo. No método Charmat, esse vinho base vai para dentro de um tanque bem grande, chamado autoclave, que é como se fosse uma grande panela de pressão. E ele é fechado. Lá dentro eu vou incluir leveduras próprias para a elaboração desse produto e açúcar. Esse açúcar é adicionado para alimentar as leveduras, ele não vai permanecer no vinho. E essas leveduras, ao se alimentarem, produzem gás carbônico. Esse gás carbônico, com o tanque fechado, fica ali represado. Eu faço a limpeza desse vinho, retiro o restante dessas leveduras e posso engarrafar o meu espumante. Esse espumante é o que a gente chama de método Charmat. São espumantes mais frutados, mais florais, mais festivos, mais leves e tem um custo bem mais baixo, porque eu fermento tudo junto lá no tanque. São de menor qualidade? Não. São de perfis diferentes. Por quê? Quando eu falo na elaboração pelo método tradicional ou champenoise, como eu chamo lá na região produtora clássica de champanhe,
eu faço essa fermentação garrafa a garrafa. Isso demanda mais tempo, mais custo. Como eu vou fazer? Vou colocar a levedura dentro da garrafa com o açúcar também. Essa fermentação vai acontecer lá dentro e ao terminar o processo de criação desse gás, de formação desse gás carbônico, as leveduras são mantidas por um período. Geralmente é 15 meses, o mínimo, mas a gente encontra com vários períodos diferentes, porque depende do que o caráter que o enólogo quer dar àquele produto. E também, em casos de denominação de origem, ao que a lei estabelece. Isso a gente vai encontrar muitas vezes em ficha técnica ou no rótulo, espumante 12 meses, 15 meses, 20 meses. Esse é o significado. Quanto mais tempo lá dentro, mais período de autólise eu tenho dentro desse produto. O que isso significa? Essas leveduras vão se autoconsumindo, vão se desfazendo e vão se incorporando ao espumante. O espumante vai ficando mais volumoso, mais gastronômico e ganhando mais toques secundários, que a gente chama de aromas de padaria. São aromas que lembram brioche, manteiga, algumas especiarias, vão dando mais volume de boca também. Ou seja, os espumantes de método tradicional, ao contrário do método Charmat, têm um caráter um pouco mais gastronômico. Ah, Kelly, mas eu só posso consumir, então, esses espumantes comendo? Nada disso. Espumante é bom para toda hora. Harmoniza com um monte de coisa, é super bacana, mas esses são mais recomendados porque eles conseguem acompanhar melhor diversos tipos de pratos. Uma outra coisa interessante de falar, espumantes têm graduações de açúcar diferentes, podem ir do Nature, que tem pouquíssimo ou zero açúcar, até os muito doces. Existe uma classificação própria, a gente tem um texto no AE bem completo sobre isso, para quem quiser acessar. O método Asti, que produz os espumantes moscatéis, muito conhecidos aqui no Brasil, é bem parecido com o método Charmat, porém é feita uma única fermentação já nesses tanques fechados, onde, atendendo um certo percentual de álcool e mantendo a quantidade de açúcar, eu abaixo muito bem essa temperatura, estabilizo esse vinho e interrompo esse processo de fermentação. Com isso eu tenho borbulhas, açúcar residual e gás carbônico. Frisantes. Cuidado, existem frisantes que não passam por esse processo de fermentação natural. Eles passam por uma carbonatação. Além disso, os frisantes têm pressão menor que a dos espumantes. Na dúvida, busque um bom espumante, seja feliz. E cuidado na hora de sabragem, a gente só faz com muita consciência. Obrigada pelo convite, João, e até a próxima. Dá para ouvir ela por horas, né? Kelly, muito obrigado por ter explicado para a gente um pouquinho mais desses métodos de produção. Óbvio, foi um resumo, mas a gente traz mais informação junto com essa técnica legal. Não vale a pena só aprender a fazer sabragem, tem que entender também da bebida que você vai servir ou vai consumir. Agora a gente vai para os detalhes desta técnica.